Bora. Olá, professor Patrick. Eu, João Vitor Lopes e minha equipe Henrique de Oliveira e Gabriel Pereira vamos apresentar para o senhor o projeto de banco de dados. A gente aproveitou o projeto Engenharia de Software e o Gabriel vai dar a introdução ao nosso trabalho. Vou passar a fala para ele. Bom dia. Aqui na tela nós temos o modelo relacional que nós criamos para auxiliar a representação do nosso banco de dados. Dá para ver que entre posto e cliente existe uma relação de muitos para muitos, a relação a abastecer. Essa relação por si só já tem alguns atributos, e entre posto e tipo de combustível tem uma relação um para muitos, ou muitos para um, né? Dependendo da leitura. E nós não conseguimos implementar a herança no nosso código. A gente vai mostrar essas tabelas implementadas no código. O Henrique vai abrir o VS Code. Bom, basicamente nós utilizamos o Prisma e a notação para criar as tabelas é a notação model. É de fato um modelo, né? Então, por exemplo, nós temos o model posto que representa a tabela posto. Esse model, por si só, ele tem alguns atributos. A maioria nós salvamos como string, pela facilidade da linguagem e do próprio framework. É importante frisar que, por exemplo, ID posto, ele está salvo como string e ele tem a notação ID e a notação default. A notação ID, ela é uma espécie de decorator do Hibernate, e isso demonstra que ID posto é a chave primária da tabela posto. E a notação default, ela cria os IDs em formato de string, mas autoincrementais. Então, é uma funcionalidade do próprio framework. Dá para notar também que CNPJ está marcado como unique, porque o CNPJ é uma chave candidata. Mas, obviamente, ela não é a primária, então a gente marca com essa notação. O atributo IMG-BG, ele está com essa interrogação no final, porque ele é um atributo opcional. Então, ele pode estar na tabela com um valor nulo. Mais abaixo, no próprio model, a gente tem, primeiramente, a anotação map, que é justamente para você mapear com um nome diferente. A gente tem essa anotação no Java também, e extremamente importante para mexer com a tabela. E a gente tem duas ligações, que são tipos de combustíveis, né, tipos combustíveis, que é a ligação com a tabela tipo combustível, é a relação um para muitos, e a gente tem o abastece, que é a relação posto abastecer cliente, que é a relação muitos para muitos. Desce um pouquinho, Henrique, por favor. Aí no model tipo cliente, por exemplo, nós temos, nós temos um posto, né, que é do tipo posto, e nós temos essa notação relation, que é justamente a notação que cria a relação entre as duas tabelas. Seria o equivalente no Hibernate do one-to-many, por exemplo, é uma notação similar. E essas notações se repetem nas outras tabelas. Henrique, pode descer um pouquinho para a gente mostrar as outras? Ó, por exemplo, cliente tem posto abastecer cliente, já posto abastecer cliente tem dois relation, porque é uma tabela que liga duas outras tabelas. Então, a notação no Prisma é essa. Eu vou passar a fala pro meu colega Vitor. Continuando a apresentação, vale ressaltar que a gente usou o Prisma, que é um ORM, para representar a relação entre o banco de dados e a interface. E o Prisma também ele já implementa o sistema DAO, de abstract. Vou passar a fala para o Henrique para ele dar continuação. Só recapitulando essa parte aqui do
do mapeamento que o Prisma faz, professor, o Gabriel bem frisou aí a parte das exclamações. A gente fez esse projeto Interrogações, com... Henrique, nesse Sim, caso. interrogações. Desculpa. A gente fez esse projeto com o Prisma junto com o TypeScript, que nos permite esse tipo de feature, que é, por exemplo, dizer, nesse caso aqui, é importante a questão desse aspecto, porque nessa relação aqui a gente está dizendo que um posto ele pode ter vários tipos de combustíveis, mas um tipo de combustível pode não estar em um determinado posto. Então é importante só frisar isso aí. O Gabriel bem falou. Eu vou apresentar agora as consultas que a gente criou, como a gente implementou o Worm para gerenciar e fazer a conexão com o nosso banco de dados. O banco de dados que a gente utilizou foi gerado pelo próprio Prisma, que é um banco local, o SQLite. Então, na verdade, o banco ele fica no próprio arquivo aqui. Quando a gente quer fazer um deploy da aplicação, a gente modifica as informações e coloca o banco que a gente quer. Basicamente, o nosso banco está no próprio source do projeto. Na questão da implementação das consultas, a gente tem aqui o padrão MVC, alguns controles, os services. Eu vou mostrar aqui as principais consultas que a gente fez. Por exemplo, a do cliente. A gente tem o cliente service aqui que implementa algumas consultas. Ele tem essa, por exemplo, essa função create aqui, que é para criar o cliente quando bate na rota de pagamento. A gente no final pode mostrar essas rotas, porque foi do outro projeto. Então, basicamente, a forma que acontece a ligação do Prisma com o nosso banco de dados, a gente instancia um objeto do Prisma, que ficou aqui em úteis. A gente pode importar ele, depois que instalar a biblioteca. E a gente pode instanciar um objeto Prisma que vem do Prisma Client, que é quem lida com a dinâmica de utilizar o Prisma para fazer consultas. Aqui, o Prisma se faz meio didático porque, por exemplo, nessa questão aqui, para fazer a consulta para criar um novo cliente no banco, a gente primeiro observa se existe já um cliente no banco com os dados específicos. Então, se a gente quer fazer uma busca única no Prisma, a gente pode utilizar o objeto que instanciou, a classe, o modelo, que o Prisma associou também, o cliente. Por exemplo, com a inteligência do Prisma e do juntamento com o TypeScript, se a gente bota o Prisma e depois um ponto, ele aparece todas as funções que o Prisma pode oferecer. E junto com os modelos das tabelas, que a gente criou lá, os models no Prisma, que o Gabriel explicou. Então, basicamente, a gente pode usar a função findUnique, que vai procurar um único elemento. Aí aqui a gente pode fazer a consulta SQL no padrão JavaScript. Por isso que o Prisma abstrai muito essa parte do SQL, porque ele já tem os próprios métodos que são semelhantes ao do SQL, que na verdade ele implementa esses métodos como SQL no caso. E aqui a gente está usando o select para retornar o ID do cliente e o nome. Aqui a gente passa um boolean para dizer que a gente quer de fato selecionar. A gente passa um true. Então ele vai entender, ó, eu quero selecionar o ID e o nome. Então ele retorna para a gente. E o where, aqui a gente passa para ele retornar o CPF e o cliente.cpf. Foi o objeto que a gente recebe na requisição. Então, basicamente, é essa forma que a gente pode consultar. Tem outras, o FindMany, o FindUnique, que eu mostrei agora, e tem outras. Aqui é uma Create. A gente faz basicamente a mesma coisa, só que a gente passa os dados que a criação pede. Por exemplo, se a gente está aqui, se eu der um Ctrl espaço no VS Code, ele mostra os dados que a minha tabela cliente espera para que eu possa criar um novo cliente. Então ele sabe que eu tenho que passar um CPF, tenho que passar um nome, posso passar já a relação abastecido, que o cliente faz parte, e posso passar o ID. Só que o ID é default lá, ele cria automaticamente. Então essa é a parte mais legal de utilizar o Prisma e junto com o TypeScript. Em consulta,
é basicamente isso, a forma que o Prisma interage com o banco de dados. Eu vou mostrar agora fazendo umas consultas pelo Insomnia, que é um serviço para fazer requisições. Como a nossa interface não está completa do trabalho, a gente vai fazer por aqui e mostrar os retornos que a gente pode obter através das consultas. Essa do post aqui eu vou mostrar em específico. Tem aqui o post service, que é para pegar todos os posts. Find all, eu denominei de find all, na verdade, perdão. E aqui eu utilizo o Prisma e dou um find many e não passo nenhum where, nenhum select, porque aqui ele já entende que vai selecionar tudo. Se não tem nenhum where, ele sabe que vai ter que selecionar tudo. Então essa consulta retorna um data. Esse data aqui é um array de postos, né, que a gente definiu lá no model, então o Prisma já entende isso. E se eu fizer enviar essa requisição aqui, ele me retorna, vou subir mais aqui, um array de posts, com todas as informações que o post tem. O ID, o CNPJ, o endereço, o nome e a imagem. Como o Gabriel falou, pode ser nulo, então a gente não passou. Eu vou mostrar aqui um de pagamento, como seria um pagamento do cliente. Ele está lá no na nossa interface, ele pode pagar um determinado combustível. Deixa aqui o nome do Gabriel como exemplo. Eu posso enviar a requisição para essa rota. E se for criado com sucesso, ele retorna o create true. Agora, se eu novamente fazer a mesma requisição e só alterar aqui o valor, quando eu clicar para clicar, eu fiz uma resposta lá que ele sabe que o Gabriel já existe na requisição que eu fiz aqui no cliente, aqui com o Prisma. Ele já olha se o Gabriel existe, ele atualiza a parte do Gabriel. Ele cria um novo e bota essa compra no relacionamento. E o Prisma ele tem uma ferramenta muito legal que vou mostrar aqui rapidamente, bem rápido mesmo, só para a gente poder observar, que é o Prisma Studio, que é basicamente uma forma da gente ver o nosso banco de dados de uma forma didática e poder adicionar elementos e tal. Então, aqui eu já tinha cadastrado uma vez o Gabriel, mas como eu repeti o CPF, pode ver aqui que no posto abastecido, o Gabriel agora está com dois abastecimentos. E pela data aqui dá para ver que foi há poucos instantes com o preço lá que eu passei. Foi o 28,80. Então, é basicamente dessa forma que o Prisma trabalha. Valeu, professor.